O Ricardo Marcílio foi no Flow e dessa vez ele falou um pouco sobre quais vão ser as consequências da invasão dos Estados Unidos lá no Irã, né, de uma possível invasão dos Estados Unidos lá no Irã. Quais são as consequências disso? Onde é que vai. O que vai acontecer depois, né? Vamos ver qual que é a opinião dele sobre E o isso. que deve rolar pro. A população. O regime anterior era o príncipe, não sei o quê, né? Era o Shah Reza Pahlavi, né? Isso, esse cara. Ele tem algum tipo de apoio popular? Ó, só rapidinho, gente, só para contextualizar o que ele tá falando aqui. Ele tá falando isso antes de lá virar uma meio que uma ditadura religiosa, tá? Então que o pessoal de lá, né, acho que é islâmico, se eu não tô muito enganado, né? Eu não sei a vertente específica, mas é uma como diz, quem manda lá são alguns chefes islâmicos. E ele, antes disso, era um país normal e era uma monarquia, se eu não tô muito enganado, tá? O Igor tá perguntando, é disso aí. É, assim, é difícil a gente saber porque, novamente, a informação ela é muito controlada, né? Quando a gente pega o regime do Irã até 1979, que era controlado pelo Shah Reza Pahlavi, era um regime extremamente autoritário e totalmente influenciado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Era o autoritário que os caras gostam. Exatamente, Tá. autoritário do lado deles. É. Tanto que, por exemplo, o Irã, ele teve um período de uma relativa democracia. Era uma monarquia, tinha o Shah, mas o Shah tinha poderes limitados, porque tinha um parlamento, mais ou menos como é o Reino Unido, por exemplo, né? Tinha um parlamento que era muito mais autônomo. Ascendeu uma figura na década de 50 chamado de Mossadegh, que era um cara ultranacionalista. Então, plataformas dele. Não, a gente tem que nacionalizar o petróleo iraniano, a gente tem que fazer com que as reservas do Irã fiquem pra gente, a gente tem que retomar o nosso nacionalismo. Aí o Ocidente, principalmente o Reino Unido e os Estados Unidos, que viram seus negócios ameaçados, incentivaram com que o Shah Reza Pahlavi desse um golpe, tirasse o Mossadegh do poder e aí sim o Shah tomasse o poder e fosse chefe de Estado e também chefe de governo. Ou seja, se existia um autoritarismo do Shahs, o autoritarismo do Irã antes de 79, a culpa é também dos Estados Unidos, a culpa é também do Reino Unido. Quando a gente pega, por exemplo, algumas práticas que eram feitas, perseguição contra líderes religiosos, tinha uma polícia secreta chamada de SAVAK que ficava perseguindo opositores políticos. Então não é que Irã era uma bela democracia de 79 e virou uma ditadura depois. Era uma ditadura e virou uma, talvez, até pior do que era anteriormente, né? É aquele negócio, né, gente, que eu sempre comento. A gente critica muitas vezes a postura dos Estados Unidos de xerife do mundo. Por que tem que ser ele a interferir naquele negócio lá? Por que os países em volta não tomam uma alternativa, né? O cara vai, intromete no Oriente Médio, vem aqui, intromete na Venezuela, vai lá, intromete na Coreia do Sul, vai lá, intromete não sei aonde, na Ucrânia. O cara intromete. Cara, os Estados Unidos toda hora tá intrometendo nas coisas, cara. Essa postura a gente critica mesmo realmente, porque eles acham que são os donos do mundo, né? Nesse sentido. Mas não quer dizer que o que tá acontecendo lá tá correto, gente, tá? O sistema de lá tá correto. É uma ditadura, sim, muito ruim, péssima para os habitantes, né? Uma ditadura religiosa, né? Aquela explicação que eu sempre dou, né? Por exemplo, sei lá, vamos supor, tem uma religião aqui no Brasil que, sei lá, fazer tatuagem é crime. Cenário fictício, tá? Fazer tatuagem é pecado, tá? Fazer tatuagem é pecado. Então eu sou dessa religião, eu escolho não fazer. Mas fazer tatuagem não é crime no Brasil. Se essa religião toma o poder, tudo que é pecado passa a ser também crime. Entendeu? Então, se é pecado fazer tatuagem, vira crime fazer tatuagem. E é isso mais ou menos que aconteceu no Irã. Tá? Então, já era realmente uma ditadura, igual ele falou, né? Trocou para uma religiosa. Hoje, o Shah Reza Pahlavi, de 79, tá morto, né? Já morreu, ele morreu em 80, inclusive, decorrente de um câncer e tal. Mas ele teve um filho, que é o príncipe herdeiro, que tá no Egito. Ele posta nas redes sociais, ele já se reuniu com Benjamin Netanyahu, já se reuniu com lideranças americanas, falando que ele é o verdadeiro sucessor, porque foi um golpe. Ele postou até um videozinho, né? Será que eu posso mostrar esse videozinho? Deixa eu ver se ele não é vídeo do príncipe do Irã. Vamos ver se aparece. É que às vezes eu vou pegar aqui, vai ter direitos autorais, galera. Será que um Reels do Instagram tem problema? Ó, esse aqui é do YouTube, mas é do SBT. O Povo, CNN... galera. Enfim, eu não vou mostrar por causa da questão de... Mas tá aí, tá? Depois vocês pesquisem. Ele fez até um vídeo falando inglês, né? Então a gente já percebe ali com quem que ele tá alinhado, né? E tudo mais. Então,
ele quer voltar ao poder lá, obviamente, né? Então ele pede pra galera fazer meio que protestos, né? Bagunçar o negócio lá. Mas pelo que eu me recordo, eu acho que ele não tem muita moral lá, não. A galera não curte muito ele lá, não, com razão, né? Então eu não sei. Não sei se ele vai falar O disso. golpe que o pai dele sofreu, ele que deveria guiar o país. A questão é que muita gente tem medo que ele retome o que era a ditadura do Irã antes da Revolução Iraniana. Mas a galera sente que ele tem algum tipo de legitimidade? Assim, difícil saber. É difícil saber, né? Por exemplo, quando Porque você... pode ser só um doidinho, vai? Com todo respeito, tá? Não é o que eu quero dizer, tá? É uma comparação meio nada a ver. Mas imagina, a gente tem uma família real no Brasil. Né? Eu ia dar esse Mas exemplo. o cara, entendeu? Ele falar que ele é o cara que devia estar lá, a galera Não vai tem tá legitimidade, legal, né? Vai participar aí das eleições, entendeu? Exato. Lá, e aí eu entendi que lá é difícil saber se é a mesma relação, né? A gente pode ver Teherã, que é a cidade mais cosmopolita, com certeza, nas últimas manifestações de estudantes e tal, realmente, quando a população colocava a bandeira com o símbolo do leão, até resgatando o símbolo do Irã antes de 79, tinham pichações lá. Pô, o Shah Reza Pahlavi, porque o príncipe herdeiro também chama Reza Pahlavi, né? Então, o Shah Reza Pahlavi tem que voltar ao poder. E ele, quando dá pronunciamentos, ele deixa muito claro que a ideia dele não é ser um ditador, que ele quer promover a democracia. Se é verdade ou não, não sabemos. Promessa Como ele campanha. se auto-se-intitula como príncipe herdeiro, dá a ideia que seria uma monarquia. A questão, e ele até colocou isso de maneira correta, foi na França que ele deu essa entrevista, falou assim, queriam fazer um pulo do gato ali com ele, uma pegadinha, falou assim, pô, mas se intitula como Shah e tal, como que você vai ser um país, como vai ser um país democrático se é uma monarquia? Ele falou, olha, monarquia e república não definem se vai ser uma democracia ou se vai ser uma ditadura. É verdade. Vide, por exemplo, o Bashar al-Assad era uma república na Síria e o cara era um ditadorzaço. Perfeito. O Reino Unido é uma monarquia e é uma democracia. Sim, Então o plano verdade. dele é caso... E tem, galera, ó, a aulinha de geografia cantando aqui, hein? Esses últimos 15 segundos de vídeo, ele falou um tanto de sistema que se perdeu a aula de geografia, tá? Vai ficar perdidinho, não vai entender nada. O que é uma república? O que é uma democracia? O que é uma monarquia? O que é uma... ele presta volte atenção. pro Irã, ele faça uma espécie de plebiscito, uma consulta popular, para saber o que a população quer. Se é um regime de uma monarquia constitucional, com parlamento, primeiro-ministro e tal, ou se vai ser uma república. E aí talvez ele se colocaria, né, a figura de um presidente, concorreria ao processo eleitoral. Só que aí abre um novo problema. É muito difícil você pensar, os americanos já tentaram fazer isso várias vezes, que você vai tirar um governo que está há 47 anos, que tem todas as instituições culturais, por exemplo, fala, os protestos vão acontecer. Que movimento de oposição que tem no Irã? Protesto muito mais orgânico. É difícil você pensar que sem uma oposição formada, sem uma mídia de oposição, sem partidos de oposição, você vai conseguir... com muita repressão. E com muita repressão, né? A possíveis manifestações que você vai conseguir formar um governo. Por isso que fala, é difícil pensar que o Irã ele vai ter uma troca de governo legítima sem formar uma guerra civil, sem uma ocupação militar americana. E se os Estados Unidos quiserem ocupar o Irã, eles vão ter um problema maior do que foi o Afeganistão e maior do que foi o Iraque, com Porque toda o certeza. Irã é maior. É maior, é muito Ele é mais maior, complexo, ele é outra, mais poderoso. outra grandeza, né? São 90 milhões de pessoas, ele é 4 vezes maior que o território do Iraque, geograficamente ele é mais difícil que o território... O Iraque é sensacional do ponto de vista natural. Tem bastante rios, é uma região ali bem mais planinha, tudo tal. Tem também um processo, né? Tem algumas montanhas, mas o Irã, a dificuldade geográfica é muito maior, é muito mais complexo. Extremamente E o Irã montanhoso. também não é um país uniforme. Muita gente pensa que o Irã é persa. Os persas, eles são maioria no Irã. Mas tem hebreu. Teherã, por exemplo, excetuando Israel, claro, é o país do Oriente Médio, é a cidade do Oriente Médio que mais tem hebreu. Teherã. Você tem, por exemplo, árabes, tem os curdos. Cuidado, né, galera? Tem árabes lá, tá? Mas não são a maioria. O Irã é um país persa, tá? Em sua esmagadora maioria, tá? A maioria dos países do Oriente Médio são árabes, mas não é o caso do Irã, tá bom? Os baluches, que são separatistas ali na fronteira do Paquistão. Então e tem esses vários caras grupos. se identificam como iranianos? Essa é a questão. A gente derruba o governo que representa o país, com todos os problemas. Você derruba o governo, não tem ninguém que unifique, que represente. Qual que é a ideia? É que cada um dos grupos vai querer levar a sua própria vantagem.
É difícil saber se, depois de 47 anos de um governo, de uma revolução iraniana, essas várias etnias não iam querer cada um dominar o seu próprio território. Pode ser. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Líbia. O Muammar Gaddafi era um baita ditador. Os americanos foram lá, junto com a OTAN, bombardearam, tiraram o Gaddafi. Qual foi a consequência na Líbia? Uma guerra civil. E a Líbia, que com todos os problemas, o Gaddafi era um ditador, mas era um dos maiores IDHs do continente africano, hoje é um dos piores países do continente. O Iraque é a mesma coisa, o Saddam Hussein era um baita ditador. Mas, querendo ou não, ele impedia uma guerra até mesmo religiosa entre a maioria xiita contra os sunitas. O Saddam Hussein sai do poder, os xiitas, maioria, começam a oprimir os sunitas e surgem vários grupos radicais, inclusive o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma consequência direta da intervenção americana no Iraque. No Irã, com esse... É um problema que veio, né, velho? Na intenção de solucionar um problema, criou outro, né, velho? esse monte de grupo, esse país multifacetado, a possibilidade de ter ou uma guerra civil ou a fragmentação territorial é muito grande. É difícil saber se o Shah Reza Pahlavi, o príncipe herdeiro, vai ter legitimidade para ele conseguir unificar o país. Eu particularmente duvido muito. Especialmente porque com esses grupos aí que você está falando brigando entre si, porque agora é uma oportunidade, de certa forma. Se eu sou um líder desses grupos aí, eu tô vendo isso como uma oportunidade de... Pô, agora vai ser do meu jeito. Só tem Né? barão, né, Deve velho? ser por eleições, né? Não tem sangue Tinha aquele cara, o Khamenei, que impedia a gente de ter uma autodeterminação maior. Agora tá meio que um vácuo de poder. O Shah, o príncipe herdeiro, não tem tanta legitimidade. É o momento aqui da gente tentar se formar, se consolidar como um país. Por outro lado, o Khamenei deixou a tal da linha de sucessão lá que você estava comentando. Portanto, a gente resta agora a gente saber se o líder que vem, ou o líder que tá, é forte o suficiente para impedir, segurar a onda dessa guerra civil também. Porque me parece, assim, eu não sou você, não sou estudioso, mas tudo caminha para uma guerra civil mesmo. Vai depender porque é propício, né? É como se, assim, cortamos aqui a cabeça do regime que era quem segurava a onda de todos esses grupos, se isso é do tamanho que eu tô imaginando aqui. Coisa meio... segurava a onda, mas é tenso. É tensa a relação entre eles, não é? Esses grupos. Entre alguns grupos mais, outros menos. Os baluches, por exemplo, não suportam os persas. Existem alguns problemas também entre a comunidade curda, que quer um pouco mais de autodeterminação em relação aos persas. Então, se lá no Iraque, os xiitas, que eram, ao verem a oportunidade de oprimir os outros, oprimiram, lá no Irã, não me parece muito difícil de rolar também, né? Só que tem mais times. Né? Tem mais times e são times mais populosos, que podem sofrer mais influências externas. Sim. Um grupo bem importante, por exemplo, são os azeres. Existe muita gente do Azerbaijão que mora, por exemplo, no Irã e talvez quisesse ter uma integração territorial, uma fragmentação para conectar com o Azerbaijão. Então pode ter também essa possibilidade de fragmentação, com certeza. Esse negócio de ter terras é complicado, né? Esse negócio de ter terras é muito complicado, cara, para país. Território é um negócio incrível, porque a gente nem sonha. O brasileiro nem sonha do que é isso. Porque a gente tem um território gigantesco, nosso território é tal, e é aqui, a gente sabe onde ele começa, a gente sabe onde ele termina, e pronto, acabou. Agora, cara, lá não é desse jeito, né, velho? Os caras são um povo que não tem um lugar para viver, velho. Tipo assim, que lugar... Onde que é o meu lugar no mundo? Pô, do brasileiro a gente sabe, é aqui, ó, pá. Ali, aqui, tal, começa aqui, termina ali. Eles não têm, né? É um sistema muito diferente. E do ponto de vista Porque assim, dominar o Irã, você domina recursos naturais muito valiosos, né? Além do Estreito de Hormuz, que é um poder político bem grande, né? E ferra com a China, principalmente. Pois Ferra muito com a China. Pelo ponto de vista de infraestrutura também. A China, ela tem muitos negócios no Irã. Além do petróleo que compra, além do Estreito de Hormuz, o Irã também faz parte do Golden Belt, recebendo altíssimos investimentos de rodovias, ferrovias, portos. De uma hora para outra, você tirar o Irã, essa negociação com a China, isso com certeza vai comprometer bastante os chineses. A questão que se coloca e até uma pergunta, né, que é válida, poxa, mas então a China não vai intervir na guerra, a Rússia não vai intervir na guerra? Muito possivelmente não. Por quê? Porque eles não têm... Assim, a Rússia é um pouco óbvio, né? Já, como se diz, já tá resolvendo suas próprias tretas. Agora a China, cara, atrair isso pra lá
é muito cômodo para eles, sabe? Assim, não mexer com isso, a economia tá crescendo de vento em popa, né? Então, cara, não vai virar muito disso não, sabe? Os Estados Unidos meio que mais uma vez vai fazer o que quer ali e pronto, sabe? Tem acordos de defesa mútua com o Irã. Por exemplo, ano passado, Rússia e Irã, eles assinaram um acordo de cooperação militar. Tanto que o Irã fornece os drones Shahed, os drones kamikazes para a Rússia na guerra e tal. E a Rússia também compartilha. Os sistemas de defesa do Irã, o S-300, o S-400, é tudo russo. Só que no acordo que foi assinado, não tinha nenhum dispositivo que obrigava a Rússia a apoiar o Irã em caso de guerra ou o Irã a apoiar os russos. Não teve nenhum persa, nenhum iraniano indo lá combater na Rússia em favor da Ucrânia. O único dispositivo que tem é que caso um país entre em guerra, a Rússia não pode apoiar quem está atacando o Irã. Mas já não ia. Mas já não ia mesmo. Já são aliados, já são aliados. E a China pior ainda, porque a China nenhum tipo de acordo tem. Nem acordo como os russos têm, só de cooperação técnica, compartilhamento de equipamentos. É que a gente acaba naturalizando porque a gente tem muito o que os Estados Unidos fazem em relação aos outros países, né? Opa, não gosto daquele governo, pô, tá indo contra um governo aqui, deixa eu ameaçar esse país, vou falar que eu vou tirar. A China geralmente não se envolve em guerra de terceiros. E não porque a China é boazinha, mas porque faz parte da postura política dos chineses. Tanto que a China, mesmo tendo todos os problemas do mar da China Meridional, que desrespeita a zona econômica das Filipinas, que quer tomar o mar do Vietnã, todos os problemas, a China não é boazinha da história. Mas a China está se vendendo como a que respeita a Carta da ONU, que respeita os princípios da ONU. É verdade. A China, ela fala assim, ó... A OMC, por aí vai. A China, que é um país socialista, reclamando que na OMC, uma instituição multilateral, que os Estados Unidos não estão cumprindo as ordens do comércio internacional, né? Então a China, ela busca... É o poste mijando no cachorro mesmo, né, cara? Pelo amor de Deus. Mostrar que ela está cooperando mais com o direito internacional. E, de fato, que nem eu falei, o que Israel e os Estados Unidos colocaram para fazer o ataque é o que eles chamaram de ataque preventivo. Então eu vou atacar o Irã, já que eles estão desenvolvendo mísseis e que eles estão desenvolvendo programa nuclear. Não existe isso na Carta da ONU. Você não pode fazer um ataque preventivo. Até porque entra num conceito muito abstrato. Eu posso achar que o país está fazendo e por isso eu justifico uma agressão. Assim como os Estados Unidos já fizeram contra o Iraque. A justificativa foi, não, Saddam Hussein está produzindo armas de destruição em massa. Então deixa eu invadir o Iraque para impedir que eles desenvolvam. Quando chegar lá, não tinha nada, né? E é provável que vai acontecer a mesma coisa com o Irã, cara. O programa nuclear do Irã estava aberto para os técnicos da ONU irem lá visitar quando quisesse, cara. E os caras, não, estão escondendo. Não, tem uma coisa. Não. É doideira, né, velho? Doideira. Existe. É o que a gente chama de não ataque preventivo, mas ataque preemptivo. O que é isso? Se você vê que o Irã está com mísseis apontados em direção ao seu território, aí poderia ser justificado um ataque. Não era o caso. O Irã não tinha mísseis apontados para Israel ou uma arma nuclear ali pronta para ser utilizado para ataque. Ou seja, feriu a Carta da ONU. Eu concordo que seria muito inocente pensar desse jeito também. Então já que está ferindo a Carta da ONU, vamos deixar o Irã apoiar o Hezbollah, o Irã apoia o Hamas, o Irã apoia os Houthis, porque o Irã nunca atacou Israel, é verdade. Mas, quer dizer, na Guerra dos 12 Dias sim, né? Mas antes disso. Mas o Irã, ele financia o Hamas, que ataca Israel. Indiretamente. O Irã financia o Hezbollah, mas a Carta da ONU não responde a isso. Tudo guerra por procuração, né, velho? Guerra por procuração é foda, porque aí não é você, né? Não sou eu. Então, os Estados Unidos tocha bomba, míssil, não sei o que, em Israel. Aí o Israel invade a Palestina. Não é os Estados Unidos, Israel que está invadindo a Palestina. Estados Unidos e a Europa vai lá e tocha míssil na Ucrânia. A Ucrânia vai lá e ataca a Rússia. Não são eles que estão atacando a Rússia. É a Ucrânia que está atacando a Rússia. Sabe? Triste esses países que servem de meio que de massa de manobra ali, né? Porque, pô, fica muito jogado às traças, né? E aí quem morre quando isso tem resposta são os povos deles, né? A população deles e tal. Então, cara, guerra por procuração é complicado. E aí você tem a guerra por procuração da guerra por procuração. Então os Estados Unidos vai lá e pega Israel vai lá... financia Israel vai lá, financia um grupo terrorista que briga com outro grupo terrorista financiado pelo Irã, e o Irã sendo financiado, sabe? Esse cara é uma doideira, velho, é uma emaranhada de treta. Então, se você for seguir estritamente a Carta da ONU, Perfeito. não poderia ter feito o ataque, entende? Mas eu entendo também as limitações e as dificuldades.
Assim, e outra coisa, né? Esse ataque dos Estados Unidos, desse último aí, foi direto, né? Foi um ataque direto, né? Então tem diferença. Não foi só guerra por procuração, como eles estão acostumados. Né? Então vamos ver como vão ser as cenas aí. É provável que essas sejam as consequências, então, né? Desse desenvolvimento. Tudo ainda está muito emaranhado, tem muitas possibilidades. Mas me parece que a coisa está escalando um pouquinho. A resposta do Irã foi meio bruta, né? Vamos ver o que vai acontecer agora.